Hoje identificamos os impactos positivos e negativos da aplicação do regime de guarda partilhada com residência alternada. Como é que os tribunais, o Ministério Público, os pais e os menores têm lidado com a aplicação deste regime e quais os seus principais objetivos e riscos? Olá, bom dia Francisco. Bom dia. Estamos aqui, fomos convidadas hoje para falar sobre o regime da residência alternada, da guarda partilhada. Pode utilizar-se uma das duas expressões, e o primeiro conceito que nos vem à cabeça, a título introdutório, é o que é isto da guarda partilhada e, acima de tudo, o que é que são as chamadas responsabilidades parentais, que são as responsabilidades ou os poderes de deveres dos pais relativamente aos filhos. Para se discutir até se é possível ou não e em condições aplicar um regime de residência alternada, também é preciso perceber o que é que são estes poderes ou de responsabilidades parentais. Portanto, a lei vem-nos definindo como poderes que são relativamente senso comum, portanto, o primeiro dos quais é o poder da guarda, de zelar pela segurança das crianças, de zelar pelo seu bem-estar, pela sua saúde, o dever de sustentar a criança, não é? Os menores, o dever de sustentar, que implica, obviamente, o dever de as alimentar, de conceder e prover uma habitação, alimentação, vestuário, calçado, etc. Temos também o dever de zelar pela educação das crianças, de prover-lhes uma instrução dentro da medida das necessidades das crianças e das capacidades de, digamos, os progenitores, temos os pais, havendo ambos os pais, e por fim o dever de administrar, mais numa vertente mais financeira, o dever de administrar os bens das crianças, os bens dos menores. Bom, e dito isto, o que a lei tem entendido e recentemente é alterar aquilo que antigamente se chamava o poder paternal, que era um conceito até um bocadinho machista, passo o termo, porque previa no fundo o pai como o pater familias, o pai como a figura central de uma família, para igualizar e equilibrar as responsabilidades de ambos e, portanto, passa a utilizar a expressão responsabilidades parentais. E dentro das responsabilidades parentais, independentemente do tipo de guarda que se aplica após uma separação ou um divórcio, há atos, que são chamados atos ou questões de particular importância, que são sempre praticados por ambos os pais, independentemente de qual o regime vigor. E são essas questões quais? São aquelas questões que, também de senso comum, convocam a necessidade de acordo, porque são questões que são fundamentais para o desenvolvimento das crianças, seja o desenvolvimento físico, seja o desenvolvimento mental, emocional, educacional. Nomeadamente a questão da educação, se a criança anda num ensino público ou privado, se tem uma educação mais de pendor católico ou não. Essa é uma das questões de particular importância, diria até à cabeça. Outra das questões seria a questão da saúde, quando não são questões correntes, nomeadamente se uma criança deve ou não deve ser sujeita a uma cirurgia ou a um determinado tipo de tratamento que possa colocar em causa ou em risco o seu bem-estar e a sua saúde. Outra, por exemplo, é deslocações para o estrangeiro, naturalmente, até para evitar as subtrações de menores, raptos, etc. Outra, por exemplo, são a prática de desportos de especial risco, em que podem ser considerados, por exemplo, o surf, o rei, o saltar de paraquedas, etc., que são desportos que o menor pode fazer, mas deve fazer por comum acordo. Por oposição aos atos de particular importância, e que, repito, devem ser decididos por ambos os pais, independentemente de vigorar ou não uma residência alternada, temos os atos de vida corrente. De gestão corrente, como o próprio nome indica, são atos que não são tão influentes no desenvolvimento da criança, são os atos normais de vivência. Como é que se vai alimentar, como é que se vai vestir, determinado tipo de atividades extracurriculares que não comportam risco, etc. Mas de uma forma ou de outra, o que é certo é que existe, de facto, atualmente um pendor para equilibrar os direitos e os deveres de ambos os pais e, portanto, equilibrar a participação dos pais na vida das crianças, mas depois existem, obviamente, vozes que se levantam contra e a favor de um regime de residência alternada e as objetivas vantagens e desvantagens desse regime. E começando pelas coisas boas, obviamente, as vantagens, Francisco, ia-te passar a palavra para que me expliques e que nos expliques aquilo que têm sido consideradas as vantagens da aplicação do regime de guarda partilhada ou de residência alternada. Com certeza, muito bem. Então, relativamente aos argumentos a favor da aplicação de um regime de guarda partilhada com uma residência alternada, importa logo à cabeça fazer referência àquela que é a consagração constitucional do nosso artigo 36, número 5 da Constituição da República Portuguesa, que nos diz que os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos. E, portanto, a aplicação do regime de guarda partilhada tem em consideração aquele que é o princípio da igualdade dos progenitores, que está consagrado e densificado na nossa Constituição da República. Mas também no artigo 68
38, que nos diz muito em concreto que os pais e as mães têm direito à proteção da sociedade e do Estado na realização, e agora sublinho, da sua insubstituível ação em relação aos filhos. E, portanto, há uma dignidade constitucional daquela que é a relação entre pais e filhos, e que são considerados até valores sociais eminentes. E, portanto, em primeiro lugar, o princípio da igualdade dos progenitores, mas também aqueles que são os princípios que presidem aos instrumentos internacionais, como seja a Convenção sobre os Direitos da Criança, que nos diz no seu artigo 18 também que os pais devem prover a uma educação em responsabilidade conjunta e um desenvolvimento da criança também conjunto, e, portanto, os Estados-partes devem diligenciar neste sentido, e também os princípios do direito europeu da família, no que compete às matérias de responsabilidade parentais. Por outro lado, a residência alternada permite também uma partilha verdadeira de cultura das responsabilidades parentais. E, portanto, temos os dois progenitores a intervir e a participar responsavelmente na educação e no bem-estar dos seus filhos. E isto permite o quê? Permite a manutenção de laços afetivos sólidos entre os progenitores e os filhos e as crianças, o que faz com que os progenitores se sintam parte integrante da vida dos seus filhos, e, como tal, diminui também a conflitualidade que possa existir entre progenitores, por se sentir um deles preterido face ao outro relativamente àquela que é a intervenção que têm na vida das crianças. E aqui noto que, de facto, há estudos até de pedopsiquiatras relativamente à separação e a situações de divórcio dos progenitores, em que aconselham precisamente a aplicação de um regime de guarda partilhada com residência alternada, porque desta forma as crianças têm uma identificação de modelos estruturais daquilo que é a participação de um progenitor e do outro na sua vida, e, portanto, o que é benéfico para o seu desenvolvimento salutar e para um crescimento, enfim, participativo com um progenitor e com o outro. Há também um termo que se densifica na doutrina e também junto dos pedopsiquiatras, que tem a ver com a parentalidade positiva. E é de facto isto, que são os dois pais a cooperar para um objetivo comum, que é o desenvolvimento salutar dos seus filhos. E, portanto, o conceito de coparentalidade, de corresponsabilização, de uma participação continuada, são, de facto, premiados com a aplicação de um regime de guarda partilhada. Há, por outro lado, uma outra questão que é extremamente importante, que tem a ver com o facto de os laços afetivos que se criam devem ser laços afetivos criados e construídos no dia-a-dia, e não laços afetivos como a velha e o tradicional regime que se aplicava, e a velha ideia, como tu falavas, até um bocadinho eventualmente machista, de que um progenitor, tendencialmente também, fica em casa a tomar conta dos filhos e o outro progenitor vai trabalhar para prover ao sustento económico da família. E, portanto, isso premiava o quê? Que a criança se sentisse como uma mera visita em casa do progenitor, não guardião, digamos assim, e que esse progenitor também não sentisse vontade e que fosse levado a desistir, como que a desistir de intervir na vida daquela criança e do seu filho. E, portanto, isto permite, a aplicação deste regime permite também esbater essa questão das meras visitas e do não sentimento de pertença àquela casa e àquela família. E, portanto, este regime permite a divisão da atribuição de tarefas, de responsabilidade e também de tomadas de decisões, como falavas, quer seja as decisões de atos de particular importância, mas também da vida corrente, que não necessariamente se a mãe vai dar brócolis ou espinafres ao filho, mas questões que realmente movem a vida da criança e que seria importante até para a criança que os dois pais participassem. Por outro lado, há uma questão que é também muito importante, que é a prevenção. Com a aplicação deste regime, permite-se a prevenção quer da violência, quer também da alienação parental. Porque, de facto, os pais, com a aplicação deste regime, e querendo, largam aquilo que é o laço conjugal e que, portanto, que ficou já diluído e, portanto, que terminou, mas mantêm, fazem por manter muito presente aquilo que é o laço parental. E é muito importante, portanto, na aplicação deste regime, ter-se em consideração que, de facto, a alienação parental também acaba por ficar diluída, porque os pais têm os dois uma participação ativa na vida das crianças. Há uma questão que é de relevar, que é a questão de os tribunais perceberem que, num determinado caso, a guarda partilhada deve ser o regime que deve ser aplicado, independentemente da criança, quando ouvida, possa demonstrar que não quer a aplicação de uma guarda partilhada e que pretende antes um regime de guarda exclusiva. E isto porquê? Porque a criança pode estar a ser maniatada ou instrumentalizada por um dos progenitores e pode até, por exemplo, usar determinadas expressões que não são usuais numa criança, e os tribunais
têm em consideração que, de facto, o regime de guarda partilhada deve ser aquele que tendencialmente deve ser aplicado. E, portanto, mesmo em casos em que a criança não demonstre uma vontade efetiva na aplicação desse regime, é preciso ponderar se o seu superior interesse pende no sentido da aplicação desse regime. Ainda assim, e como a Magda referiu, há de facto argumentos invocados pela doutrina e pela jurisprudência contra a aplicação deste regime. E pedia-te então que nos explicasse esses argumentos, por favor. E apesar de eu ter aqui um certo conflito de interesses, porque como advogada de direito da família, apesar de tudo, eu acredito que o regime da guarda partilhada, na maior parte dos casos, é de facto o regime que assegura o melhor interesse do menor, e seguramente também não sou só eu, a própria lei o refere. Aliás, toda esta discussão tem muita atualidade, precisamente porque aquilo que até bem pouco tempo, aliás, até 2020, era um regime que deveria e só poderia ser aplicado se contasse com o acordo de ambos os pais nessa medida. A partir de 2020 passou a ficar claro na lei que é um regime que pode ser aplicado mesmo contra a vontade de um dos progenitores. Naturalmente que se ambos os progenitores não estão de acordo, ou se há razões objetivas, ele não será aplicado. Mas há uma presunção de que a residência alternada é o regime que melhor assegura o interesse do menor. E, portanto, para quem queira afastar essa presunção e referir que o regime de guarda partilhada naquele caso não é o mais adequado, incumbe o ónus de demonstrar porque é que assim não é. E isso leva-me precisamente à questão das desvantagens ou dos riscos no regime de guarda partilhada, que não são obviamente tantos como aqueles que são as vantagens, e precisamente por isso é que se considera que o superior interesse do menor é cautelado por este regime, mas ainda assim não são de menos importância. O primeiro dos quais, que me parece mais ou menos evidente, é a instabilidade que pode ser introduzida na rotina dos menores, fruto de uma residência alternada, por exemplo, semanal, ou mesmo até, às vezes, em regimes que são muito mais confusos de guarda partilhada. Há regimes em que a guarda partilhada se faz por blocos de uma semana, mas há aqueles em que, por exemplo, se pode fazer por blocos de 2 dias para um, 2 dias para outro, depois 3 dias para um, depois 2. E não é preciso ir muito longe para perceber, até mesmo como adultos, e perceber que impacto é que isso pode ter na vida de uma criança, a instabilidade de rotinas que isso pode criar. Porquê? Porque, em última instância, nós podemos estar perante 2 casas e 2 modelos de educação, modelos de atuação, modelos de desenvolvimento e de personalidade completamente opostos entre pai e mãe. E uma criança que está no desenvolvimento da sua personalidade, até na idade da pré-adolescência, ou até a mais nova, que ainda não tem muita maturidade para perceber o que é que está bem e o que é que está mal, está perante, ou pode estar perante, 2 casas com ambientes completamente distintos. E por isso, a instabilidade que é criada nas rotinas e que passa por questões tão simples como na casa da mãe posso usar a televisão X vezes ao dia ou o telemóvel, na casa do pai não posso. Na casa da mãe eu deito uma hora X, na casa do pai não. Na casa da mãe eu como mais vegetais, na casa do pai não. Que são tudo questões que na verdade são atos de vida corrente, nós não estamos a falar propriamente claro. de decisões de particular importância. Mas que criam não só instabilidade, como podem criar até algumas dificuldades no desenvolvimento da personalidade destas crianças. Portanto, esta é uma das principais desvantagens, a instabilidade que cria. O que é que pressupõe e o que é que impõe? Impõe que exista, independentemente da dificuldade conjugal deste casal que se separou, ou destas 2 pessoas que tiveram um filho, mesmo fora do âmbito de uma relação, e, portanto, tiveram seguramente alguma fricção conjugal, não é? E por isso é que se separaram, e implica um acordo muito pormenorizado e uma colaboração muito pormenorizada e de boa fé por ambos estes pais, no sentido de decidirem aquilo que são, pelo menos, algumas questões de rotina que devem ser praticadas por ambos, para que as crianças, dentro deste saltitar de casas, tenham um mínimo de equilíbrio, um mínimo de tranquilidade e de calma. E, portanto, implica que os pais consigam, no fundo, quase sair da sua posição de ex-cônjuges ou de ex-companheiros e entrar na sua posição de pais, no fundo é quase serem super-heróis, dizerem, ok, independentemente daquilo que nos separa, nós temos aqui um ser comum que é nosso, que nós temos que assegurar o melhor possível e, portanto, vamos tentar, pelo menos, cooperar e chegar a acordo quanto àquilo que são as rotinas mínimas, horas de dormida, horas de levantar, tipo de alimentação, atividades que a criança pode ou não pode fazer, o número de horas que pode passar ao computador ou ao telemóvel, ou na televisão, ou a ver televisão. E, portanto, todas estas questões têm que haver cooperação. E, portanto, aquilo que dizias há pouco é
ajuda à cooperação, é verdade, mas é preciso também que essa cooperação exista, e muitas vezes ela não existe. E quando existe uma grande conflitualidade entre os pais, obviamente que o elo mais fraco serão sempre os menores, e portanto este regime, que no papel é obviamente o melhor, pode depois na prática ser aplicado de uma forma muito perversa até e não assegurar o bem-estar do menor. Outra das situações que muitas vezes é invocada e que serve até como critério, como tu desenvolverás depois, daqui a pouco, como critério para se decidir pela não aplicação, é quando um dos pais não tem um perfil adequado. Ponto. Nomeadamente porque ou praticou atos de violência doméstica, ou abuso contra os próprios menores, ou contra o próprio progenitor, ou, por exemplo, é dependente de alguma substância, como é toxicodependente, ou abusa do álcool, por exemplo, e em que há uma presunção de que este pai não está nas suas devidas capacidades e qualidades para assegurar o bem-estar daquelas crianças. E, portanto, são, de facto, algumas das desvantagens, ou pelo menos algumas dos desafios que ambos os pais devem ter no sentido de aplicar a sua guarda partilhada, seja como for. O que importa é analisar a situação concreta, ou seja, não é possível aplicar uma guarda partilhada só porque sim, é preciso analisar a situação daquela família, os suportes que tem, as características de cada um dos pais, e nessa medida eu perguntava-te, na prática, quais é que têm sido os critérios que são aplicados pelos tribunais em Portugal para aplicar ou não a guarda partilhada, ou os vetores em que os tribunais se suportam para a aplicação deste regime. Sim. Magda, tocaste em pontos importantíssimos. Em primeiro lugar, de facto, a pedra angular da aplicação de um regime de guarda partilhada por parte dos tribunais é, claro, o superior interesse dos menores. Mas este é um conceito indeterminado, amplo, subjetivo e, portanto, carece de densificação com a utilização de determinados critérios. Um critério que fizeste referência é precisamente a análise do contexto familiar, a análise da situação concreta e daquele contexto familiar concreto. Por outro lado, é importante perceber a ligação afetiva que aquele menor, que aquela criança tem com os progenitores. E por outro lado, as condições, quer práticas, quer psicológicas, também efetivas, de cada um dos progenitores para exercer aquelas responsabilidades parentais relativamente ao menor. E, portanto, existem desde logo critérios impeditivos da aplicação de um regime de guarda partilhada, como referiste, seja o histórico de existência de violência doméstica na família por parte de um dos progenitores, maus tratos, agressões, etc. Por outro lado, a existência de rotinas completamente dispares, que implica que as crianças tenham, em casa de um e de outro progenitor, horários completamente diferentes de deitar e de sono, horários completamente diferentes relativamente à alimentação que têm, portanto, às refeições que têm durante o dia, rotinas completamente diferentes quanto à própria alimentação, mas também progenitores que demonstram, por exemplo, determinado desleixo ou descuido naquilo que sejam as rotinas escolares e, portanto, o estudo com os menores, o que pode levar, por exemplo, a um rendimento escolar pior relativamente a um determinado menor. Também o facto de um determinado progenitor, por exemplo, premiar faltas injustificadas por parte de um dos filhos e, portanto, sem demonstrar que existe uma responsabilidade face a essas faltas e, portanto, não demonstrando preocupação relativamente a isto. Isto são tudo critérios que pendem para a não aplicação deste regime. Também o distanciamento geográfico, se for muito distante, claro que é difícil aplicar uma guarda partilhada com residência alternada nestas condições. E ainda há um critério residual que a jurisprudência já se tende a esbater, mas que a jurisprudência ainda evoca, que é a idade do menor. Por outro lado, se demonstrar que existe um vínculo afetivo e emocional entre a criança e os menores, entre a criança e os pais, peço desculpa, e que por outro lado os pais têm condições práticas e também emocionais e efetivas para que se possa aplicar um regime de guarda partilhada, então de facto a jurisprudência tem ido no sentido da aplicação deste regime, que depois deve ser densificado e definido, deve-se definir o modelo, como referias, ou seja, se as crianças é que devem andar de uma casa para outra, da casa dos progenitores, ou se por contrário deverá ser o progenitor a ir ao encontro dessa criança e portanto deslocar-se à casa onde a criança se encontra. E por outro lado a duração temporal desse regime, portanto os períodos de pernoite que essa criança vai efetivamente passar com um pai e com uma mãe. Ainda assim, independentemente da aplicação deste regime, é importante ter em consideração duas questões. Por um lado, o progenitor com quem a criança não esteja pode sempre visitá-lo e pode também interferir naquelas que são as questões de particular importância e outros atos da vida do menor, portanto não é afastado completamente da vida da criança. E por outro, não significa que este regime, ao longo do tempo, não possa ser revisitado e revisto em função da alteração das circunstâncias, precisamente do tal contexto familiar que se possa ter alterado.
Em resumo, a nossa jurisprudência e também a nossa doutrina são de facto favoráveis à aplicação de um regime de guarda partilhada com residência alternada por considerarem que este é o regime mais adequado ao superior interesse da criança e ao seu desenvolvimento equilibrado e saudável. No entanto, excepcionalmente, se verificar algum dos critérios que falamos impeditivos da aplicação desse regime ou algum argumento em desfavor da aplicação desse regime, tal como a Magda falou, então excepcionalmente os tribunais tendem a não aplicar o regime de guarda partilhada com residência alternada. Agradecemos o facto de nos terem ouvido e se tiverem alguma questão, estamos completamente disponíveis para vos esclarecer. Muito obrigada.